tarde, boa noite, tudo bem com vocês? De Walterberg de novo no pedaço. Bom, senhores, eu tenho aqui em minhas mãos uma questão que vai falar de feudalismo. Walterberg, então o tema dessa questão é feudalismo. Isso, o tema dessa questão é feudalismo. Então, se é feudalismo, nós estamos em que período histórico, gente? Nós estamos na Idade Média, né? Na Idade Média. Mais precisamente, em qual parte da Idade Média? Na Alta Idade Média. Walterberg, a Idade Média é dividida em alta e baixa. Isso. A Alta Idade Média é o período que vai do século V ao século X, né? Que é a época de formação e apogeu do sistema feudal. E depois vem a chamada Baixa Idade Média, que vai do século XI ao século XV. Tá ligado nisso? Tio Walterberg, mas aqui a questão fala de características do sistema feudal. Então, estamos na Alta Idade Média. O feudalismo ele surgiu na Alta Idade Média e na Baixa Idade Média já acontece o quê? Aqui já acontece o declínio do sistema feudal, né? O declínio do sistema feudal, tá? Beleza? Então a gente tem que ter noção disso. Tá, tio Walterberg, aí vem lá. Uma das características a ser reconhecida do feudalismo europeu é o quê, Walterberg? Então, é aquela questão tradicional de vestibular, né, gente? Não é uma questão típica do Enem. Porque o Enem traria uma ilustração, o Enem traria um texto, né, para te orientar, para te fundamentar, ok? E você interpretaria, ok? Beleza? Vamos nessa? Vamos lá. Então, gente, esse tal sistema feudal, ele tem como seu fundamento o feudo. Walterberg, o que seria o feudo? Bom, a palavra feudo, originalmente, ela significa posse. Então eu tenho um lápis, é um feudo. Originalmente era. Só que com o passar do tempo, feudo passou a significar posse de terra. Então uma fazenda, pronto. Então o feudo era como se fosse uma fazenda, vamos assim chamar, né? Uma fazenda, tá? Walterberg, isso predominou na Europa? Predominou numa época em que o comércio quase desapareceu da Europa. O comércio quase desapareceu, sim. O comércio quase desapareceu da Europa. Tá? Na época feudal, na época da Alta Idade Média, o comércio existia esporadicamente em cidades litorâneas, cidades ribeirinhas, mas a economia feudal ela era essencialmente de subsistência. Então a economia feudal ela é agrária, isso, ela é de base agrária e fundamentalmente de quê? De subsistência. Subsistência. Então não se produzia para vender, não. Produzia-se para se consumir, tá? Beleza? Muito bem. Então, Walterberg, e como é que era esse fio dessa fazenda? Então, nessa fazenda você tinha o proprietário ou o administrador, que era o senhor feudal. O senhor feudal. Então, esse cara, ele poderia ser um proprietário da terra ou poderia ser simplesmente um administrador. A terra pertencer a outro senhor e ele ser apenas um administrador. Certo, mas mesmo assim ele seria um senhor feudal? Sim. A que grupo social ele pertence? Ele pertence à nobreza, né? Ele é um nobre, tá? Ele é um nobre. Beleza? Muito bem. Vou também aqui, quem é que trabalhava nessa terra? Bom, pessoal, os trabalhadores dessa ocasião, eles são de dois tipos. Nós temos os servos, que são os camponeses comuns, né? Servos seriam o quê? Os camponeses comuns, vamos assim chamar. E nós temos também os chamados vilões. E o que é que eram os vilões? Bom, os vilões, eles seriam os moradores da vila. Na verdade, são artesãos. São predominantemente artesãos. O ferreiro, o carpinteiro, o funileiro, o tecelão, eles seriam chamados de vilões por quê? Porque ele morava na vila, ele não ia para o campo, para a roça. Tá? Beleza? Muito bem. Walterberg, então o servo é um escravo? Não, não. Nesta época do feudalismo, quase não existe escravidão, viu, gente? Aquela escravidão que existiu na Roma Antiga, aquela escravidão que existiu na Grécia Antiga, nesta época, praticamente desaparece. Tá? Beleza? Então, servos são camponeses e vilões são artesãos, né? São pessoas que moram ali na propriedade do senhor feudal ou administrada por ele. Walterberg, então, o que o senhor feudal fazia? Então ele pegava uma propriedade, vamos imaginar que isso aqui seja um feudo, né? Imagine que isso aqui seja um feudo. Ele tirava um pedaço de terra para ele, onde existia lá o castelo dele. Tinha um castelo? Isso.
vai ter o castelo do senhor feudal, né? Eu sempre faço um desenho que ajuda, ilustra, né? Vai ter o castelo do senhor feudal, ok? Muito bem. E o resto da propriedade, o que é que ele fazia? Ele dividia essa propriedade em lotes. Lotes, isso. As propriedades feudais eram divididas em lotes. E esses lotes, chamados de mansos ou reservas, eles eram trabalhados pelos servos, pelos camponeses. Mansos ou reservas. Então chegava um camponês com a sua mulher e seus filhos e pedia ao senhor feudal, rapaz, tem um lote não aí? Eu queria morar aí na sua fazenda ou na fazenda que o senhor administra, com minha esposa, com meus filhos. Aí o senhor feudal dizia, ok, vou arrumar um lote aqui para você. Aí então o trabalhador camponês, ele vai morar nesse lote e ele vai pagar com o que ele produz taxas ao senhor feudal. Ah, eu me lembro disso, Walter Mega, chamadas taxas feudais. Isso, as chamadas taxas feudais. Walter Mega, posso chamar também de impostos? Se você quiser, taxas ou impostos são sinônimos, né? Então, do tipo corveia. Corveia é o trabalhador, o camponês, ele tem que trabalhar alguns dias de graça ao proprietário da terra, para o proprietário da terra. Nós temos, né, nós temos a banalidade, o imposto pago pelo uso de instrumentos do senhor feudal. Ah, nós temos a talha, né? Isso, são várias taxas. Talhas, isso, são várias taxas que o camponês pagava porque habitava a propriedade deste senhor. Então, uma parte o camponês tira para sustentar a sua família e outra parte para pagar pelo uso da terra que pertence ao senhor feudal ou é administrada por ele. Beleza? Era assim que funcionava, Então, muito bem, nesta época, como é que estava dividida a chamada sociedade feudal? Então, gente, nesta época, a gente diz que a sociedade feudal, ela estava dividida em 3 ordens, tá? Vamos fazer aquela famosa pirâmide social. 3 ordens, isso. No topo da sociedade, nós temos o clero. O grupo mais prestigiado, mais valorizado, até porque a sociedade feudal, ela é essencialmente religiosa, né? É o clero católico aqui. Depois vem a nobreza, certo? E o restante da sociedade seria composto por quem? Camponeses, os chamados servos, né? Isso, camponeses, o camponês, que é o servo, e o vilão, né? Então, a sociedade estava dividida em 3 ordens ou 3 grupos sociais. Esse cara aqui é o artesão, né? Tá? Então, três grupos sociais. Volta bem, a burguesia, ela não existia na Alta Idade Média. A burguesia só vai surgir na Baixa Idade Média. Mas aí é outra história, é assunto de uma outra questão. Vamos responder esta? Uma das características a ser reconhecida no feudalismo europeu é, letra A, a sociedade feudal era semelhante ao sistema de casta. Não. E aqui são estamentos sociais, necessariamente castas, não. Letra B, os ideais de honra e fidelidade vieram das instituições dos hunos. Gente, não seriam os hunos. Seriam principalmente esses bárbaros aqui, ó, os chamados germânicos. Ah, os bárbaros germânicos e não os hunos. Os hunos são de origem asiática. Exerceram muito pouca influência na cultura feudal. Tá? Letra C. Vilões e servos estavam presos a várias obrigações ou taxas, entre elas o pagamento anual de captação, talha e banalidade. Ah, já respondeu a questão, né? A resposta já é essa. Mas vamos ver a letra D. A economia do feudo era dinâmica, voltada para o comércio. Não era, gente. A economia do feudo era o quê? Agrária de subsistência. Tá? Letra E. As relações de produção eram escravocratas. Não. Escravocratas, isso foi aonde? Foi na Grécia Antiga, na Grécia e na Roma Antiga. Tá? Aqui é servidão. Beleza? Deu para entender? Tchau, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.